Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. É na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com os versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Tem sangue retinto pisado. Atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara. 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 E a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve, salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir Marias, Maíns, Marielles, Malês, presente. Agora é a nossa vez. Vem comigo, vem comigo, vem comigo assistir o primeiro programa do nosso projeto Eu Quero um País que Não Está no Retrato. No programa de hoje, História para Ninar Gente Grande, Estação Primeira de Mangueira, 2019. História para Ninar Gente Grande é um enredo síntese e a inspiração do nosso projeto. Ele tenta destacar um novo olhar para a história do Brasil, um olhar baseado nas páginas ausentes. É um enredo de autoria do carnavalesco Leandro Vieira, que expõe que ao internalizarmos que o Brasil foi descoberto e não invadido e saqueado, ao conferirmos heroísmo aos fatos que roubaram o protagonismo do nosso povo, ao propagarmos um mito do povo pacífico, ensinando que as vitórias são frutos da concessão de uma princesa e não resultado de várias lutas, contamos uma história na qual as páginas escolhidas nos ninam enquanto criança, para que continuemos dormindo quando gente grande. Para começarmos a entender a mensagem deste enredo, vamos começar analisando a comissão de frente, de autoria de Priscila Mota e Rodrigo Negri. Antes de mostrarmos o conteúdo e analisarmos essa comissão, é interessante citar que antes as comissões de frente possuíam a função de apenas apresentar a escola. Hoje, as comissões de frente foram absolutamente reformadas e não possuem apenas a missão de abrir o desfile de uma escola de samba. Muitas vezes, elas sintetizam o enredo através de modernas coreografias e recursos tecnológicos. Eu quero um país que não está no retrato. Essa é a comissão de frente da Mangueira em 2019. A comissão, ela começa comandada por integrantes que estão representando índios e negros. São 9. Logo, essa passagem nos informa que são estes os verdadeiros heróis do Brasil e da Estação Primeira, e que eles começaram o nosso país. Logo depois, os personagens começam a interagir com um tripé. Diga-se de passagem, um tripé muito bem acabado, em branco e dourado, absolutamente funcional para a execução da proposta da comissão de frente. Negros e índios começam a interagir com os heróis da história tida como oficial, heróis que tiveram a honra de vir a quadros. Vemos Princesa Isabel, o bandeirante Domingos Jorge Velho, Imperador Dom Pedro I, Marechal Deodoro e o descobridor, Pedro Álvares Cabral. Se olharmos sistemicamente, perceberemos que existem dois planos. O plano dos personagens que estão do lado de fora, negros e índios, e o plano dos personagens que estão do lado de dentro da história, que são os personagens que foram historicamente exaltados por quem detém o poder da escrita. Percebemos que a missão da comissão de frente é contestar a autoridade dessas pessoas tidas como heróis. Eles saem dos quadros e vão para o plano como anões. É a mensagem de que a história deles é pequena perante a gigante história de negros e índios. Depois, a comissão começa a entrar no seu desfecho, no seu ápice. Índios e negros se juntam, formam uma espécie de torre, que do seu alto, um dos negros exibe o livro da história oficial do Brasil. E o índio pega esse livro e rasga suas páginas. É
é o livro da história contada por quem detém o poder sendo rasgado. Aparece então uma estudante de verde e rosa, com o livro verde e rosa na mão. Esse livro é a história que a Mangueira quer contar. A história que traz negros e índios como heróis deste país. Adiante, a estudante começa a ler essa nova história, a história contada pela Estação Primeira de Mangueira. Então, é erguida por um índio e um negro, e estende uma faixa, onde está escrito presente. É uma clara referência, uma clara alusão à vereadora Marielle Franco. Por fim, os quadros são ocupados pelos verdadeiros heróis negros e índios. E temos então um novo país, um novo retrato. O continuar da nossa compreensão deste enredo perpassa pela análise da letra do samba enredo, tão bem interpretada pela nossa colega Débora Radassi no início do programa. Antes de começarmos a análise, é interessante citarmos que o samba enredo é um subgênero do samba e é uma obra específica, é uma obra que serve a um determinado momento, a um desfile de uma escola de samba. E para que um samba enredo chegue na Sapucaí, ele tem que disputar um concurso com uma série de outras obras. Vamos à análise. O samba começa com um verso muito forte, um verso que diz: Mangueira, tira a poeira dos porões. É um verso que faz uma clara alusão aos navios negreiros, aos navios que traziam negros escravizados da África para o Brasil. Brasil que foi um dos últimos países a supostamente abolir a escravidão. A segunda estrofe inicia-se de forma singela, com o verso Brasil, meu nego. É um verso simples, mas de alta sensibilidade. Meu nego é afeto, é carinho. Então, ao usar essa expressão, o compositor demonstra intimidade com a essência do país. É o Brasil no colo do povo. Ainda nessa estrofe, temos os versos: a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. É a síntese desta obra e do nosso projeto. Deixa-se claro que a história que a Mangueira se propôs a contar foi a história que não foi contada pelo poder dominante, pela história tida como oficial. O que foi escrito na avenida foi o que foi escondido, marginalizado. A estrofe finaliza com um verso que significa união. Um verso que propõe um lugar onde todos que são minorias, excluídos ou que desejam mudar o Brasil se encontram. Este lugar chama-se luta. Na terceira estrofe, destaca o verso: desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Esse verso expõe que o Brasil não foi descoberto e sim invadido. Invadiram a casa do povo que aqui morava. E desde então, a terra dos índios virou um local de invasões e exploradores. A versão do descobrimento, talvez, seja a maior mentira da nossa história. A próxima estrofe tem no seu primeiro verso o lugar de fala dos oprimidos. Tem sangue retinto pisado. É uma clara citação às revoltas populares. É um verso de exaltação aos verdadeiros heróis. Cunhambembe, líder dos índios tamoios que resistiram à invasão portuguesa. Maria Filipe, mulher negra que lutou pela independência da Bahia. Chico Matilde, jangadeiro que liderou um movimento que pôs fim à escravidão no Ceará 4 anos antes da Lei Áurea. O verso seguinte referencia a história oficial que fabricou e emoldurou seus heróis, como o Duque de Caxias, Pedro I e Princesa Isabel. É a Mangueira retirando os quadros oficiais da parede para contar a verdadeira história do país. A estrofe termina com um verso que confere nome ao nosso projeto. Eu quero um país que não está no retrato. É a Mangueira fazendo manifesto por uma nova história, pela exaltação de negros e índios. Brasil, o teu nome é Dandara. Quando o primeiro verso dessa estrofe confere ao Brasil o nome de Dandara, está fazendo referência à heroína negra e rebelde que se juntou a um grupo de negros escravizados e desafiou o sistema colonial escravista por quase um século. Para a história oficial machista, ficou conhecida como a Mulher de Zumbi. Mas o samba da Mangueira devolve a Dandara o protagonismo que ela conquistou. No verso seguinte é exposto que a face brasileira é Cariri, importante lembrança à Confederação dos Cariris, revolta indígena que enfrentou a dominação portuguesa no Nordeste entre 1683 e 1713. Nem das mãos de Isabel é um dos versos mais significativos da obra, porque desconstrói o mito de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea por vontade própria, como se fizesse um favor aos negros escravizados. Mais uma vez, a Mangueira reconta a história quando canta que a abolição não veio do céu, e muito menos das mãos de Isabel. A lei frágil só foi assinada depois de muita pressão dos abolicionistas e dos escravos. Para entendermos o último verso dessa estrofe,
precisamos lembrar, evocar Chico da Matilde, que foi um dos líderes do movimento abolicionista e de resistência popular no Ceará. A província do Ceará aboliu a escravidão em 1884 e virou referência nacional. Em razão do pioneirismo, aquele grupo de abolicionistas cearenses, entre eles o líder Chico da Matilde, é convidado ao Rio de Janeiro para conversar com outros abolicionistas sobre a experiência. É nesse encontro que ele recebe o nome de Dragão do Mar. Foi a história do abolicionista nordestino que tem sinônimo de liberdade que a Mangueira levou para Sapucaí. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. A última estrofe começa homenageando os caboclos de julho, que representam os soldados esfarrapados, os batalhões de índios usando armas tribais, de negros escravos e libertos, os sertanejos, a população voluntária que se organizou por conta própria em grupos para lutar e que formaram o maior contingente das tropas na luta pela independência da Bahia. O Exército Popular na província da Bahia foi derrotado pelas tropas portuguesas em 2 de julho de 1824, daí o nome, Caboclos de Julho. O verso seguinte ainda está fresco na memória de muitos brasileiros. É referência aos militantes torturados e centenas até hoje desaparecidos, que morreram nos porões da ditadura militar. Heróis de aço, que deram a vida pela democracia e pelo Brasil. Brasil, chegou a vez, é a vez de Rosa fazendo um chamado, mandando um aviso. É hora de um encontro com a história, uma história contada por personagens que construíram o verdadeiro Brasil. O samba finaliza com a ordem de ouvir as mulheres que lutaram e lutam diariamente por um outro Brasil. É hora de ouvir Luísa Maim, personagem histórica na luta contra a escravidão e uma das heroínas da Revolta dos Malês, em Salvador. De ouvir Marielle, mulher negra, feminista e vereadora do Rio de Janeiro, executada com tiros na cabeça em 14 de março de 2018. É hora de ouvir Malês. De forma sintética, podemos dividir esse enredo em 3 grandes partes. A primeira apresenta e exalta os índios, a segunda, os negros, e temos uma parte final de conclusão de toda essa história que a Mangueira contou na Sapucaí. Os índios começam representados no casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Esquel e Mateus Olivério representam os donos da terra, aqueles que habitavam nossa terra antes de Cabral. Portanto, Cabral é invasor e não descobridor. A cerâmica indígena, através das 2 primeiras alas, é apresentada. Temos a apresentação da cerâmica tapajônica e da cerâmica marajoara. Nelas estão uma das mais antigas provas de ocupação indígena em nosso território. Existem peças que datam de 8.000 anos e indicam a existência de uma espécie de sociedade organizada. O carro abre-alas é intitulado Mais Invasão do que Descobrimento e passa uma mensagem de desconstrução de uma visão eurocêntrica de que nossa história tem início em 1500. Com essa abertura, a Mangueira diz: viva Tapajós, viva Marajoara, já tinha alguém aqui quando o invasor chegou. A primeira parte tem fim com a entrada da segunda alegoria, o sangue retinto por trás do herói emoldurado. Um carro forte, todo rubro, que traz a representação do Monumento das Bandeiras em São Paulo. Na alegoria, esse monumento está pinchado com a palavra assassino. Muitas vezes há um endeusamento desse movimento das bandeiras e aos bandeirantes. Muitas vezes são tratados como heróis, mas aqui o carnavalesco questiona e diz que foram expedições para explorar o território e para capturar pessoas. Até que ponto é herói alguém que ocupa um espaço onde já existe uma ocupação, uma organização? O carro traz o nome em cruzes de uma série de tribos que foram massacradas e exterminadas por este movimento. A segunda parte do enredo, a parte de apresentação e exaltação dos negros, tem início com a terceira alegoria, chamada Quilombo dos Palmares, que traz uma série de baluartes da Mangueira representando grandes heróis negros, como o Zumbi dos Palmares, que foi representado por Nelson Sargento, Aquatune, a avó de Zumbi, representado por Tio Suluca, e Dandara, representada pela cantora Alcione. O carro demonstra que os quilombos, além de abrigar os negros, servia como um local de manutenção das tradições. O desfile segue com a presença da ala das passistas mangueirenses, que representa Teresa de Benguela, importante heroína negra, a rainha do quilombo do Quariterê. Depois presenciamos Evelyn Bastos, a rainha de bateria, representando Esperança Garcia, ex o Piauí no enredo da Mangueira. Esperança Garcia, considerada a primeira mulher advogada do Piauí, que denunciou por escrito as violências que sofria e testemunhava em uma fazenda localizada a 300 quilômetros de onde hoje é nossa cidade,
Teresina. Os negros seguem bem representados com a entrada da bateria, que está vestida de sapiência negra e destaca a importância do negro pensante. Na maioria das vezes, associamos o negro à força física, ao esporte, mas não associamos à ciência e à tecnologia. Ignoramos o que os negros escravizados faziam em suas terras de origem. A segunda parte termina com o quarto carro, o Dragão do Mar de Aracati. Já falamos da história do Chico da Matilde quando analisamos a letra do samba, mas é importante ressaltarmos que esse carro é a representação de um navio negreiro. Mas não é qualquer navio, é um navio dourado, que carrega sim o sofrimento, mas carrega também a opulência do conhecimento, da sapiência negra, a cultura e os saberes dos negros. É um recipiente da cultura negra. O quinto e último carro, A História que a História Não Conta, é um carro que é formado por livros em que as páginas foram escritas por professores de história. As páginas encontram-se abertas e mostram a verdade que não foi exposta. O carro também mostra heróis pisando, dançando em corpos. O fim do desfile é apoteótico, traz uma espécie de manifesto e exaltação. Uma ala com integrantes tremulando bandeiras verde e rosa, com o rosto de figuras como Carolina Maria de Jesus, Cartola, Mussum, Marielle, enfim, são verde e rosa as multidões. O enredo finaliza com uma nova proposta para a bandeira brasileira. Ordem e progresso dão lugar a índios, negros e pobres. Esse foi História para Ninar Gente Grande, o primeiro programa do nosso projeto. A Mangueira passou lindamente e foi campeã no ano passado, no ano de 2019. No próximo programa, Paraíso do Tuiuti 2018. Meu Deus, está extinta a escravidão? Iremos revisitar a Lei Áurea.